Estamos de volta para mais um vídeo no canal da Irmandade, sejam todos bem-vindos mais uma vez. E hoje nós vamos falar de um assunto bem antigo, um pouquinho antigo, pessoal, mas é um assunto muito polêmico e que de volta e meia aí volta aí na internet, né, pessoal? Vamos falar de Michael Jackson, mas especificamente não da sua trajetória, né, porque ele foi realmente um grande astro aí da música pop. O rei do pop. O rei do pop, exatamente, o rei do pop aí, Michael Jackson, mas vamos falar da sua morte, porque tem muitas teorias sobre a sua morte aí, pessoal. Inclusive, nós temos imagem, né? Fora as teorias, e no seu velório, especificamente ali, dizem que ele até estava lá. Dizem que ele realmente... Será que realmente Michael Jackson morreu? Ou ele forjou a sua morte? Porque existem muitos boatos e teorias aí, diz que ele praticamente não morreu mesmo. Porque tem vídeos, né, mostrando algumas coisas assim que dá a entender realmente que ele não morreu, que ele está vivo, porque, querendo ou não, Michael Jackson, ele estava com seu nome sujo, né, perante a mídia, questão de muitas denúncias aí, né, que teve aí, vamos mencionar, né, muitas denúncias aí sobre o seu nome, também uma dívida muito alta, né, Do nada, né? Uma dívida. uma dívida muito alta aí, e ele estava perto aí de fazer aí a sua turnê. Mas esse é o vídeo de hoje, pessoal, falar sobre a morte de Michael Jackson. Será que realmente Michael Jackson morreu ou ele ainda está vivo? Tanto é que, primeiramente, já no velório já notamos coisas muito estranhas, né? Sim, Primeiramente, o caixão dele que estava lacrado, né? Ele não morreu nenhuma fatalidade que deformasse o seu corpo e todo mundo já estava, os fãs da televisão assistindo ele lá, falando, mas por que tá caixão lacrado, né? Ninguém soube dizer assim exatamente o porquê, né? E também na hora das homenagens lá também, a família dele tudo com um fone no ouvido, como se estivesse recebendo informações do que falar no como se fosse um velório. teatro, né? Como se fosse uma coisa armada, Programada. artística, né? O choro forçado de uma das filhas dele, que foi também ali, ficou bem em pauta, as pessoas conseguiram notar também, Sim, né? E o suposto que ele tava lá no próprio velório, né? Uns anos atrás soltou na mídia aí que tinha um rapaz lá que era a cara do Michael, né? Diz que fizeram até aquele negócio na face, disseram que o queixo era dele, no nariz. sim. E se você ver mesmo, aquele rapaz lá era todo a cara do Michael. De raibão, cabelos longos. Parecia mesmo que ele estava disfarçado. E aí não sabe, né? Se é ele realmente ou, infelizmente, se ele morreu mesmo. Sim, lembrando aí, pessoal, que o Emeritus aqui mencionou que é só teoria, né? Mas vai saber, né? Exatamente. É bem assim intrigante esse assunto, porque essa aparição no velório, né, do Michael, do próprio, né? Esse rapaz aí aparece lá muito parecido. Você vê o nariz, você vê o queixo e também até aquela semelhança, né, da maquiagem Verdade. que o Michael Usava. usava, passava muito maquiagem porque Sim. ele teve uma doença na pele. Vocês não sabem aí, o Michael ele teve uma doença na pele e ele teve que fazer cirurgias, né? Até fez cirurgia no nariz dele também. E por conta dessa doença na pele, ele passou a maquiagem Sim. para poder Disfarçar. ocultar mais as É o manchas, famoso né? vitiligo, né? Então, e tem uma outra aparição também aí do Michael aí, supostamente. Tem um casal de jovem aí andando na rua e de repente aparece um rapaz e bem semelhante ao Michael. E naquela mesma hora os seguranças tampam ele assim, Na tentam rua de ocultar, né? E ele corre, né? Sim. Então, será que o Michael Jackson está vivo? E se ele está vivo, por que ele ocultou a sua morte? Por que ele enganou a humanidade? Forjou, Será né? que seria dívidas? Será que o Michael ele Tava sendo quer perseguido. descansar? Porque ele é um astro, né? Muito idolatrado aí, todo mundo ama, todo mundo gosta do Michael Jackson, um grande artista. E provavelmente tem essa hipótese também dele querer se esconder, né? Se esconder e viver em paz, viver uma vida tranquila. Tem essa possibilidade também, essa teoria. Sim. É o que muitos também comentam a respeito. Sim. É essa questão que deixa todo mundo sem saber a real, né? Porque eles falam assim, por que que ele vai fingir a morte dele? Forjar a morte dele? Então tem a questão dele dever muitas pessoas. Exatamente. Se eu não me engano, acho que chegou a 500 milhões De em dólares, dívida. né?
Ele tinha Dólares. dívida, 500 milhões de dólares. Então naquela época era muito dinheiro de verdade. Para um cantor igual ele, um rei do pop igual ele, que vendeu muitos CDs, ficou bilionário com tantas vendas, como é que esse cara vai ficar com tanta dívida e não poder pagar? Exatamente. Então, se ele devia tudo isso, esses 500 milhões de dólares aí agora para quem a gente não sabe, será que ele tinha condições de pagar? Então acho que se ele não teve condições de pagar toda essa dívida e para sair de outros problemas que ele tinha, como O nome sujo, né? nome dele que estava sujo, quantas pessoas que processavam ele, deu vários assuntos. Surgiu casos, né, de pedofilia. Então, e também, teve muitos casos aí que teve até mulheres aí que a família ficou rica Sim. por conta disso aí. Então acho que para sair de todos esses problemas, acho que essa foi a única opção que ele teve. Então por isso que as pessoas perguntam assim, mas o cara vai fingir a própria morte para quê? Para isso, né? Para sair de todos esses problemas, se afastar da sociedade, ter um pouco mais de tranquilidade, paz, que ele não tinha paz, ele não tinha. Se ele for o Michael Jackson, ele não tem paz. Ele não tinha paz. Onde ele ia, mesmo se ele estivesse em casa, ele não tinha paz. Sim. Então, fica aí, né? Porque assim, ele ia fazer uma turnê, essa turnê que ele ia fazer, se eu não me engano, depois eu não sei se bate, mas era 50 shows essa turnê. Muito pesado, né? Pra ele já estava de idade e já não estava suportando mais fazer o que ele fazia. Entendeu? Então assim, pra que seria essa turnê? Pra mim, no caso, essa turnê serviria pra pagar aquela dívida que ele tinha, todas as dívidas que ele tinha. Só que ele não sabendo desses 50 shows, ele aceitou. Certo. E toda turnê que você faz, você tem que assinar um contrato. Se você não faz não cumpre o contrato, tem que pagar. Sim. Então acho que isso é mais um motivo para ele forjar a própria morte. Entendeu? Então aí a gente entra nessa questão de se ele está vivo ou está morto, a gente não sabe. Mas para mim foi essa questão dele fingir a própria morte para fugir de todos os problemas dele. Correto. Porque ele não estava pobre, ele tinha dinheiro Ele é ainda. rico, né? Ele tinha dinheiro, ele era rico ainda. Não tinha como os filhos dele ganham muito dinheiro por ano. Exatamente. Exatamente. Então o que ele fez? O pouco que ele tinha muito dinheiro, ele perdeu muito dinheiro também. O pouco dinheiro que ele tinha, ele forjou, aí é teoria, né? A gente não sabe se é verdade. Ele forjou a própria morte e aí ele foi para um lugar que às vezes pode ser que ninguém conhecia ele. Não que ninguém conhecia, mas ninguém ia ligar para isso, entendeu? Ele pode estar com outra identidade. Também. Vamos ver assim. Ele pode ter feito Tem poder pra isso, uma né? plástica, não sei. Também a hipótese de ele aparecer num programa fazendo uma reportagem, né? Aquele amigo dele que você falou, Dave, né? o Dave, isso. Falaram que era ele. Falaram que era o Michael, né? Era o Michael. Só que ele fez uma plástica ou uma máscara, não sei o que foi que ele fez ali. Só que a voz É idêntica do Michael, né? idêntica, Idêntica. gente. Então, fica aí a questão aí se ele tá vivo ou não. Sobre todos esses dilemas, né? Que a gente não consegue, entendeu? Como foi mencionado pelo Jack aqui, o que acontece? Na minha opinião, assim, né? Fora tantas teorias que tem, na minha opinião, eu acredito que pelo nome dele estar muito, né, sujo e a mídia ficar muito atacando, muitas denúncias, né? Inclusive de pedofilia, né? Por causa do, né? Ele criou um parque lá, tudo mais. Neverland. Então, muita pressão. Ele estava com muita dívida e os empresários, né? Muita pressão em cima dele para ele fazer esses shows, tal. Ele é um artista bem sucedido, entendeu? Ele não poderia ser pressionado do jeito que ele foi, né? É um cara no nível alto já aí da fama aí, né? É o rei do pop aí, então é um cara que tem muito dinheiro, então por quê? Como que ele chegou nesse nível, né? A ter tantas dívidas. Como que ele caiu tanto, né? E fora que na minha opinião, né? Eu acredito que nesses casos de pedofilia é tudo mentira. Eu acredito que esse pessoal queria se aproveitar, porque ele era muito famoso e queria tirar dinheiro. Né? Teve uma família, uma mulher lá que denunciou ele, que ele fez coisas com o filho dela. Sim. E ele teve que pagar 2 milhões só para essa família. Ela ficou rica através disso. Só que nada foi confirmado que ele não tem prova crime. até hoje. Não tem prova. Só tem boatos e Mas denúncia. para que ele ficasse tranquilo,
ficasse bem, ele teve que pagar 2 milhões. Isso. Só que ele não foi preso. Sim. Ele não cumpriu pena. Ele só pagou os 2 milhões. E a mulher é rica, lógico, até hoje com o dinheiro dele. Eu acho assim, tudo bem, ele foi acusado de muitas coisas aí, mas eu acho que o Michael, as pessoas aproveitavam muito da Sua bondade. Ele da era sua muito bondade. bom. Michael Jackson, ele sofreu muito quando era criança, né? O pai dele Ele não batia teve, muito. né? Ele não teve esse amor de pai e filho, Não. né? Então ele transmitia aquilo para as pessoas que ele achava que era próximo. Ele não né? teve infância. Sim, e as pessoas, né, maldosas, ele se aproveitou disso aí, né? É igual as crianças. Ele não queria que aquelas crianças perto dele passassem pelo que ele passou. Sim, é verdade. Então, por ele ter muitas crianças perto dele, aí veio essas denúncias de pedofilia. Sim. Exatamente, eu acredito que também isso aí seja fins lucrativos, porque o Michael era muito rico, A né? máquina de fazer dinheiro, né? Isso, então eles aproveitavam da situação, inclusive ele abriu uma instituição de caridade para crianças órfãs, né? Uhum. E aí se aproveitaram também, começaram a chamar ele de pedófilo, começaram a acusar ele, mas nunca provaram nada, nunca provaram nada, É mas verdade. sempre tiraram dinheiro dele. Então tudo isso aí que gerou depressão, né? Michael começou Tomar muitos a remédios. tomar muito remédio, muito medicamento, então a vida dele virou um verdadeiro inferno. Então, tudo isso, a gente junta todas essas coisas aí entra a questão, né? Será que ele forjou a morte dele para ter paz, para ter sossego, para Importante. viver uma vida tranquila, né? É importante também falar que depois que ele morreu, foi falado que ele morreu, o tanto que a família dele teve de lucro. Ele lucrou mais do que ele em vida. Lucrou mais do que quando ele estava vivo. Isso. Com músicas, com tudo. E aí e também é legal falar também que os fãs dele que compraram o universo dele, que era pra turnê, não devolveram, ficaram com forma de Lembrança. Uma lembrança. homenagem. É. Isso aí fica a pergunta, por que o caixão fechado no velório? Sim. Por quê? E também tem outras coisas também que, se você parar pra ver assim, você fala, pô, não é possível isso aí, né? Tem uma imagem de um fã que ele foi visitar o mausoléu do Michael, né? Não pode entrar, é só a família. Você Interessante. só pode rodear por fora, né? Aham. Essa imagem já tiraram da internet, não tem mais. Antes, quando colocaram o Michael nesse suposto mausoléu, lá no fundo, no corredor, tem a tumba dele, né? Certo. E tinha o nome, Michael Jackson. E anos atrás um fã foi lá, nesse mesmo lugar, não entrou, mas com a câmera por fora ele gravou e não tinha o nome na tumba. Isso seria uma falta de respeito muito grande, né? Porque é um grande artista. Um grande né? artista. Se Qualquer ele um. morreu mesmo, por que o nome do cara não tá lá, né? Então, O nome é uma coisa muito importante. é uma coisa muito importante. E tem outras teorias envolvendo isso aí, que tem suposto vídeo da filha dele dentro de um carro preto, É. no meio de um deserto, assim. Ele atrás. E tem um cara atrás, todo de preto tampado, né? E pode ser ele, Que né? poderia supostamente ser o Supostamente, Michael. né? Mas, aí fica, né? Será que o Michael realmente forjou a própria morte? Por que ele forjou? Será que ele estava sendo caçado pela mídia, pelos donos do mundo? E também tem outras entrevistas aí, antes do Michael morrer, que ele deixava claro que ele estava sendo perseguido, Sim. que era muita calúnia em cima dele, né? E fica tudo isso aí, pessoal. Ele falou que o sistema é muito opressor. É um sistema muito opressor, exatamente. Ele sempre falava contra o sistema, Michael Jackson, inclusive nas suas músicas, né? Ele deixava bem claro aí a sua indignação aí com o sistema mundial, né? Com a falta de amor aí, principalmente com a África, os indígenas, né? Fala também do aquecimento global, né? Inclusive Michael Jackson também, como um artista de elite, faz parte, né? Do topo aí da elite aí, mundial. Inclusive também tem muitas mensagens subliminares, são as músicas, vídeos, né? Clipes dele aí. E a capa do último álbum dele, que tá escrito lá, se não me engano, alguma coisa relacionada com a morte dele. Sim. Só Sempre, um boato, sempre assim. tem alguma mensagem oculta, se você for pegar e ver, né? E interessante também que o último show que ele ia fazer lá, que ele fez um ensaio, Certo. foi totalmente gravado, do começo ao fim. Foi sabe mesmo, Como é verdade. que você grava um ensaio do começo ao fim? Muitos dias de ensaio, Ficou né? praticamente um show, praticamente, Foi. e isso foi muito vendido, esse Foi mesmo essa imagem. essa imagem, muito vendido. Então Vendeu eles muito. ganham muito dinheiro com essa imagem que ele fez. 2 horas e pouco de filmagem. Isso mesmo. Inclusive, o que o Jack mencionou aqui, falando sobre o show, gravando, eu acredito que ele forjou a própria morte e que ele não morreu. Inclusive, no velório dele, pra mim, aquilo ali foi um teatro. Foi tudo forçado ali, choro, né?
ali depoimentos, artistas, tudo forjado, inclusive caixão lacrado. Fora que no telão havia muitas mensagens subliminares, símbolos ocultistas, pessoal. Se vocês pegar para ver aí totalmente o velório do Michael aí, tem muitas mensagens subliminares. Fora que na plateia havia alguém que repararam que parecia que era ele, estava disfarçado, né? Inclusive de peruca. E se vocês observarem no velório, a própria família não aparenta luto. Sim, Parece um teatro, uma armação, parece que foi tudo combinado. E até repito aqui, o caixão fechado. Exatamente. Como pode um velório assim... O motivo do caixão estar fechado é o quê? Um acidente terrível, tá totalmente... Só tá lacrado? Né? Então, por quê? O Michael não sofreu nenhum acidente, né? Então... Foi morte natural, né? Fora o próprio médico dele, que foi acusado de um monte de coisa aí. Esse médico dele, eu não sei se ele foi preso, mas ele fez muita coisa aí também com esse médico aí. Michael sempre se preocupou com as crianças carentes, com Sim. a pobreza na África. Inclusive nos clipes dele aí, ele sempre mostra, né, a realidade e o desejo que ele sempre teve de um mundo melhor, né? Ele sempre demonstrou o desejo do seu coração em seus clipes de um mundo melhor aí pra todos. Sim. Aí fica no ar, né, galera? Michael Jackson realmente morreu? Ou será que está vivo por aí, escondido, tendo uma outra vida? Sim. Sendo ou não, ele vivo ou não, ele está deixando muita saudade. O cara é muito bom. Grande astro. Pessoal, vamos finalizar o vídeo de hoje. Um vídeo muito interessante, assunto muito polêmico, né? Porque tem muita teoria em cima. Falamos umas das teorias, mas tem muitas outras. Fora que tem vídeos, né? Imagens aí que mostra, dá a entender que ele está vivo, né? Que ele está tentando se esconder aí da mídia. E ficou como teoria. E por isso que a gente trouxe aqui no canal. Esperamos que você goste. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e comente, pessoal. Comente, ajude nós no crescimento do canal. Esse foi mais um vídeo do canal da Irmandade. Valeu!